A casa onde eu moro fica a apenas algumas centenas de metros de uma pequena igreja no subúrbio. Embora eu tenha sido criado cristão, nunca fui muito religioso e só ia à igreja quando meus pais me levavam quando eu era criança. Meu pai morreu quando eu era adolescente e paramos de ir juntos à igreja. Depois disso, só ia quando meus amigos me convidavam. Agora, aos 21 anos, só passo pela igreja quando preciso ir para a cidade, porque tem uma estrada de terra ao lado que leva ao estacionamento atrás, adjacente a uma estrada principal, onde é fácil pegar um ônibus para o trabalho. É mais perto do que o portão da vila na direção oposta, e eu só preciso pegar um ônibus dali. Não sou um homem facilmente assustado, nem experimentei um trauma duradouro depois de levar um susto. E estou aqui para contar que o que vi ao lado dessa igreja há 3 meses ainda me assombra profundamente. Uma tempestade havia sido anunciada para aquela semana, mas, saindo para o trabalho naquela quinta-feira de manhã, o céu estava limpo, sem uma única nuvem para cobrir o céu estrelado. Então não levei guarda-chuva. Pulei o portão do estacionamento, que estava trancado com corrente até às 6 da manhã para a primeira missa. O guarda do posto não se importou, pois a equipe da igreja conhecia bem minha família. Trabalho como cozinheiro em um hotel, e é um trabalho muito exigente. Preciso sair de casa antes do nascer do sol, e na maioria dos dias, trabalho muito depois de se pôr. A única vez que vejo o sol é se estou designado para uma estação no buffet, onde temos vista para a área da piscina. Foi um dia típico de trabalho pesado e salário baixo para mim. Não fui designado para a linha do buffet. Fiquei na cozinha, onde não havia janelas, então fiquei surpreso ao ver as ruas alagadas quando terminei o expediente. Aparentemente, tinha chovido muito durante toda a tarde e parou por volta do pôr do sol. Eram cerca de 8 da noite quando saí do hotel, e no meu país, ruas alagadas significam trânsito parado por pelo menos algumas horas. Isso não era incomum. Eu já tinha lidado com situações semelhantes antes. Também significava que eu poderia dormir no ônibus, então não estava tão chateado. Avançando para meia-noite, e estava chovendo novamente. Não estava muito longe do estacionamento da igreja, então decidi descer do ônibus e começar a andar, pois não tinha se movido nos últimos 10 minutos. Coloquei meu celular e carteira na minha mochila à prova d'água, que também continha uma camisa reserva, minha chave de casa e meu conjunto de facas. Não me importava de me molhar. Nessa hora, o portão do estacionamento já estava trancado com corrente, mas eu pulei como de costume. O estacionamento estava alagado até o joelho, e não havia guarda no posto. Imaginei que ele tivesse se abrigado na igreja. Estava bem escuro, mas me concentrei na pequena quantidade de luz vinda das casas à distância, que mais pareciam pontos. Atravessei o estacionamento aberto, que parecia uma piscina infantil, quando ouvi um barulho estranho no canto distante à minha esquerda. Devido à forte chuva, não conseguia distinguir o que estava lá, mas sabia que não estava sozinho. Todas as luzes do estacionamento estavam apagadas, e as únicas coisas que me guiavam eram as luzes fracas das casas à distância e minha memória da paisagem da área. Era um caminho direto pela estrada de terra, então não precisava me preocupar com uma fonte de luz. O som de todas as gotas de chuva caindo acumulava-se em um ruído estático abafado, então foi fácil para mim perceber que havia algo acontecendo naquele canto. Eu podia ver a silhueta de uma pessoa que parecia estar sentada, então só conseguia ver da cintura para cima. Conforme me aproximava e meus olhos se ajustavam ao escuro, percebi que era uma mulher por causa de seu cabelo comprido e contorno curvilíneo. Ela estava mexendo os braços e espirrando água ao redor, grunhindo enquanto socava a água. Ela estava a cerca de 2 carros de distância, então não estava tão preocupado. Já tinha lidado com pessoas loucas antes. Olhei para ela algumas vezes enquanto passava e então cheguei à estrada de terra. Bem inquietante. Ela estava fora do meu campo de visão neste ponto, e a lama tornava difícil caminhar. A água estava apenas na altura do tornozelo agora, mas continuei tendo que arrancar meu pé a cada passo, pois meus sapatos afundavam na lama. Um pequeno respingo me fez olhar para trás, e na escuridão daquela estrada de terra, a mulher estava esparramada de cara na água rasa. Gelei, pensando se deveria ou não ajudá-la. Odiava a ideia de ser o cara que deixou alguém se afogar em água de 15 centímetros de profundidade. Ela estava a cerca de 10 passos de mim, e,
Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ela começou a se mexer. Estava escuro demais para ver detalhes, mas seu contorno era distintivo o suficiente para eu ver que ela estava olhando para mim. Ela lentamente se apoiou nas mãos e nos pés, como se fosse levantar, mas suas mãos permaneceram no chão. Já estava apavorado nesse ponto, minhas pernas não funcionavam e pensei em pegar minhas facas, mas tinha medo de me mexer. Então ela começou a rastejar em minha direção, sobre mãos e pés. Isso me deu um choque, e de repente eu estava correndo em direção à minha casa. Podia ouvir os respingos atrás de mim, junto com sua respiração áspera, quase como se ela estivesse tossindo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas, e a chuva no meu rosto fazia as luzes das casas distantes ficarem embaçadas. Mas eu sabia que estava correndo pela minha vida. Não conseguia dizer se ela estava se aproximando, mas não tinha coragem de olhar para trás. Ouvi o grito dela, com uma voz tão áspera que se assemelhava ao guincho de um porco. Curto, agudo e alto, um grito de raiva sem palavras. Acredito que foi a vez que corri mais rápido na minha vida. Nesse ponto não conseguia ouvir nada além da chuva, ensurdecedora, implacável e violenta. Minha casa estava perto. Passei correndo por algumas casas com suas luzes fracas da varanda e pude dizer que estava correndo no asfalto. Não sei quando aconteceu, mas aparentemente perdi meus sapatos de volta na estrada de terra. Na última curva, estava na minha porta. Finalmente, rasguei a abertura do zíper da minha mochila com força e vasculhei o interior à procura da chave, olhando freneticamente ao redor para ver se ela ainda estava me seguindo. Entrei em casa, bati a porta e desabei. Não me lembro do resto daquela noite, mas quando acordei, na manhã seguinte na minha cama, meu irmão mais velho me contou tudo. Ele estava acordado quando cheguei em casa naquela noite e foi até a porta da frente quando o barulho o alertou. Disse que eu estava de joelhos, encostado na porta, chorando baixinho. Ele acordou minha mãe e eles tentaram me consolar, mas eu não falava. Tentaram me fazer perguntas, mas eu só balançava a cabeça. Eles me colocaram em roupas secas e me levaram para a cama. No café da manhã, contei o que aconteceu e minha mãe disse que avisaria os guardas da vila. Dava para ver que estavam preocupados com minha segurança, mas não entendiam o medo que eu sentia. Meu irmão até brincou sobre isso. Não fui trabalhar naquele dia. Na verdade, tirei o resto da semana de folga porque peguei febre. Os guardas fizeram uma investigação menor e até aumentaram a patrulha por um tempo, mas não encontraram nada, exceto meus sapatos no estacionamento. Não consigo mais caminhar sozinho sem olhar para trás a cada 5 segundos. Ruídos repentinos fazem meu coração saltar e nem consigo suportar o som da chuva. Tenho melhorado, embora agora consiga dormir com as luzes apagadas. Só queria parar de ver a silhueta da mulher rastejante quando começo a pegar no sono. Queria poder contar mais sobre ela. Eu realmente queria. Porque uma coisa é ter medo de algo. Mas quando você não entende o que teme, sua mente preenche as lacunas com coisas terríveis. Morava na mesma casa durante toda a minha vida, desde a infância até o ensino médio, e a maior parte da faculdade também. Quando me mudei, no último ano da faculdade, foi muito estranho estar em um lugar diferente de repente. Aluguei uma casa pequena de um quarto do outro lado da cidade. Apesar da mudança de ambiente ser diferente para mim, eu realmente gostei desde o primeiro dia. Peguei uma van e movi todas as minhas coisas para o novo lugar. Realmente não desempacotei nada, apenas coloquei as caixas na sala principal e relaxei pelo resto da noite. Todo o processo de encontrar um lugar, contatar os proprietários, assinar os papéis, tudo isso me deixou exausto, e foi bom terminar com todas as partes difíceis. Conectei a TV e a coloquei sobre algumas caixas resistentes, depois liguei um programa para assistir. Eram por volta das 19 horas, então ainda era cedo para dormir. Enquanto eu assistia, meio sonolento, em algum momento comecei a ouvir 2 pessoas conversando do lado de fora. Baixei o volume da TV e escutei. Parecia que estavam bem do lado de fora da minha casa, mas estavam sussurrando e falando extremamente baixo. O que quer que estivessem dizendo era difícil de entender.
Levantei e fui até uma das janelas, afastando a cortina um pouco. Assim que fiz isso, uma figura passou por ela do lado de fora. Pulei para trás um pouco, assustado por estarem tão perto de repente. As vozes pararam de falar de repente. Agora, eu podia ouvir um conjunto de passos andando rapidamente ao redor da casa, e então isso também parou. Assim, de repente ficou completamente silencioso novamente. Verifiquei mais algumas janelas antes de voltar para o sofá e continuar com meu programa. Estava certo de que estava apenas sendo paranoico sobre viver sozinho pela primeira vez em um ambiente totalmente novo. Sabia que as casas dos vizinhos eram bem próximas, então assumi que deveria ter algo a ver com um deles. Fiquei lá por um tempo, sem mais nada a acontecer, e eventualmente me deitei. Comecei a ficar bastante sonolento, cochilando por volta das 22 horas. Quando acordei, a casa estava completamente escura, com a única luz vindo da tela da TV. Olhei no meu telefone e vi que eram 2 da manhã. Desliguei a TV e me deitei novamente, mas, justo quando estava prestes a fechar os olhos, um leve rangido ecoou pelo assoalho de algum lugar do outro lado da sala. Imediatamente, desviei meu olhar na direção daquele som. Na porta do corredor, uma figura estava me observando. Seus olhos estavam bem abertos, me encarando com metade do corpo atrás da moldura da porta. Meus olhos se fixaram nos dele e, pelos segundos mais longos da minha vida, estávamos em um impasse. De repente, eles correram para fora da porta e pelo corredor inexplorado. Imediatamente depois, outro conjunto de passos, do outro lado da casa, correu na mesma direção. Houve alguns baques suaves e então silêncio. A casa ainda estava completamente escura, o que tornava tudo muito mais aterrorizante. Meu coração estava saindo pela boca e eu estava em um estado estranho de pânico, enquanto permanecia paralisado no lugar. Assim que consegui me recompor, disquei para o 190. Contei a eles o que aconteceu entre minhas respirações trêmulas, enquanto ainda estava na linha com o operador, levantei e acendi a luz. Por todo o corredor havia marcas de sapatos esfregadas, indo e voltando várias vezes. Quando me virei e olhei de volta para a sala de estar, onde eu tinha estado dormindo, por todo o carpete havia essas mesmas marcas sujas de sapatos, algumas até a poucos metros de onde eu tinha estado dormindo. Quando os policiais chegaram, vasculharam a área e coletaram algumas amostras, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência concreta. Ainda mais perturbador, eles não tinham certeza de como os invasores entraram ou saíram da casa. Eu lhes contei sobre os estranhos baques que ouvi na parte de trás da casa, mas as janelas e a porta daquela área estavam todas ainda trancadas. Não sei se eles tinham alguma forma de destrancar e trancar as portas pelo lado de fora, mas certamente tinha que ser isso. Enquanto a quantidade de marcas de sapato mostrava que eles provavelmente estiveram dentro da casa por um longo tempo, vasculhando cada quarto várias vezes, eles não roubaram nada. Também não mostraram sinais de querer me machucar, poderiam facilmente ter feito isso enquanto eu dormia. Tudo isso me horroriza só de pensar. Por que eles invadiram então? Talvez estivessem procurando por outra pessoa. Seja qual for o caso, já se passaram mais de 2 anos e eles nunca voltaram. Isso aconteceu lá para o leste, no início dos anos 2000. Eu ainda era adolescente e não tinha uma vida familiar muito boa na época, então tentava passar o máximo de tempo possível fora de casa. O problema era que eu não morava numa parte muito boa da cidade, então não tinha muitas opções de lugares para ir depois da escola. Geralmente, acabava indo a esse shopping todo dia e ficava lá perdendo tempo até finalmente decidir ir para casa. Nunca tinha muito o que fazer lá, mas era melhor do que ouvir meus pais discutindo. Mas um dia, algo aconteceu que me fez nunca mais querer voltar àquele shopping. Tudo começou completamente normal. Fui ao shopping depois da escola, como sempre, tentando encontrar algo para fazer. Tinha planejado encontrar com alguns amigos lá, mas todos cancelaram em cima da hora. Então fui sozinho. O shopping realmente não era o melhor lugar para ficar. Era bem caído e meio assustador por fora. Parecia quase abandonado. A pintura estava descascando e estava sujo por todo lado. Seria um ótimo cenário para uma casa mal assombrada. Por dentro não era muito melhor.
Estava cheio de malandros vagando pelas lojas de baixa qualidade que obviamente não eram bem cuidadas. Não sei como alguma delas se mantinha aberta, porque o lugar quase não tinha clientes. Como eu disse, só tinha um bando de drogados e 1 ou 2 clientes no máximo. Quando cheguei, andei um pouco e olhei as vitrines de algumas lojas, mas não entrei em nenhuma. O lugar parecia ainda mais deteriorado do que o normal. Parecia que ninguém tinha limpado ali em anos. E o que era ainda mais perturbador era que eu não via um único funcionário em lugar algum. No começo pensei que eles devem ter cortado mão de obra, já que o shopping estava perdendo dinheiro. Mas quanto mais eu andava, mais estranho ficava. Parecia haver também algum problema elétrico, pois as luzes piscavam de forma estranha e estavam completamente apagadas em algumas áreas. Definitivamente, isso não ajudava a tornar o lugar menos assustador. Depois de mais alguns minutos andando, comecei a ficar um pouco assustado. Ainda não tinha visto um funcionário, e o shopping parecia ficar mais escuro à medida que eu ia mais fundo. Era facilmente o interior mais assustador que já tinha estado. Comecei a pensar que precisava sair dali quando virei uma esquina e entrei num corredor central do shopping. Vi um homem vestido de coelho sentado numa cadeira. O coelho parecia assustador. Parecia que a fantasia era uma roupa velha que o shopping reciclava todo ano na Páscoa. O que tornava tudo ainda mais sinistro era como as luzes acima dele começaram a piscar, ligando e desligando. Isso deixou toda a área bem assustadora, e me pareceu estranho que houvesse alguém vestido de coelho no meio do shopping. Mas eu acho que fazia sentido, já que era perto da Páscoa. Fiquei feliz em ver outra pessoa normal, então fui direto até ele. Quanto mais me aproximava do coelho, mais assustador ele parecia. Estava completamente acabado, e a fantasia parecia velha e desgastada, como se tivesse sido tirada do lixo ou algo assim. Ei, estou bem feliz em te ver. Estava começando a pensar que eu era a única pessoa normal aqui. O coelho não respondeu. Apenas continuou sentado na cadeira, sem se mover. Conforme me aproximava, percebi que havia um tripé de câmera montado na frente dele. Não vi nenhum fotógrafo, e parecia que ninguém queria tirar foto com o coelho também. Parei um pouco longe e tentei falar com ele de novo. Dia lento, hein? O coelho ainda não se mexeu nem disse nada. Era sinistro. Não sabia se o homem dentro da fantasia estava dormindo ou se era como um animatrônico, como os do Chuck E. Cheese. De qualquer forma, me deixou realmente desconfortável o jeito que ele apenas sentava ali na cadeira. Por algum motivo, meio que queria tirar uma foto com o coelho, mas estava com medo de me aproximar. Algo simplesmente não parecia certo. Ei, cara, posso tirar uma foto? O coelho ainda não disse nada, mesmo eu estando bem na frente dele. Ele apenas ficou lá, imóvel, como se estivesse dormindo ou algo assim. Finalmente, cansei de esperar por uma resposta e tomei a decisão de sentar no colo do coelho e tirar uma selfie. O cara ainda não se mexeu durante toda a interação. Depois de tirar a foto, imediatamente deixei o shopping e fui para casa. Ouvi algumas sirenes de polícia no caminho de volta, mas apenas assumi que era por causa de mais um crime na área ruim em que eu morava. Praticamente ouço sirenes todos os dias. Porém, enquanto voltava para casa, senti novamente que algo simplesmente não estava certo sobre o coelho. Mais tarde, foi revelado nas notícias que o coelho do shopping foi encontrado sem resposta no dia anterior e foi determinado estar morto. Não só isso, mas todo o shopping havia sido fechado literalmente alguns minutos depois de eu ter saído, o que significa que ele tinha que estar morto enquanto eu estava lá. Não conseguia acreditar totalmente no que descobri inicialmente. Até hoje, fico assustado sempre que compartilho a história ou olho para aquela selfie. A ideia de que estive tão perto de um corpo morto me assombra. Esta história foi inspirada por um incidente que aconteceu em 2018 no Ocean County Mall. Um indivíduo vestido de coelho da Páscoa passou mal enquanto trabalhava no shopping e foi imediatamente levado para um hospital para tratamento. Segundo os oficiais, a polícia respondeu ao shopping por volta das 11h da segunda-feira, após receber um relato de um indivíduo em sofrimento. Lá, eles encontraram a mulher de 35 anos de Bayville, vestida de coelho, tendo um episódio médico. Não ficou claro se a mulher faleceu desde seu tempo no hospital.
O shopping, mais tarde, declarou que a mulher seria tratada e continuariam operando suas atividades de coelho da Páscoa pelo resto da Páscoa. Quando estava no último ano do ensino médio, aconteceu algo que me marcou para sempre. Já estávamos naquela fase de desinteresse pelas aulas, querendo mais é que o ano acabasse logo. Nossa escola sempre valorizou muito os jogos de futebol, pois nosso time era bom, e numa cidade pequena e sem graça como a nossa, era o que tinha para fazer. Numa sexta-feira, enquanto estávamos numa aula eletiva que mais parecia uma piada, meu amigo JJ e eu aproveitamos para bagunçar um pouco. Tinha um jogo de futebol naquele dia, então planejamos ir. JJ, com seu jeito persuasivo, virou a cadeira para conversar com as meninas, Kayla e Ashley, convidando-as para o jogo conosco. Já conhecíamos elas bem, então não foi estranho convidá-las. JJ me deixou em casa depois da escola, e umas 4 horas depois, nos pegou e fomos buscar Kayla e Ashley. Paramos no estacionamento dos fundos da escola, perto da floresta, para beber um pouco antes de irmos para as arquibancadas. Chegando lá, garantimos lugares no topo para assistir ao jogo. À medida que o jogo avançava e escurecia, nosso time estava perdendo feio. Tão mal que muitos começaram a ir embora antes do jogo terminar. Decidimos ficar, planejando curtir o campo depois. Quando o jogo acabou e o campo esvaziou, percebemos que estávamos quase sozinhos. Decidimos então ir para o campo. JJ correu até o carro para pegar mais bebida. Já eram umas 10 da noite e ele sugeriu irmos para a floresta ao lado do campo. As meninas estavam com medo, mas achamos que seria divertido assustá-las. Quando percebemos que elas não nos seguiriam, corremos para a floresta, esperando que elas viessem atrás. O que de fato aconteceu. Nos escondemos para assustá-las, mas enquanto ríamos escondidos, JJ me fez olhar em uma direção. Graças ao luar, pudemos ver uma figura com roupas pretas e alta, a uns 15 metros de distância, entre 2 árvores. Era aterrorizante. Então ela falou com uma voz de mulher. Vocês não deveriam estar aqui. Ficamos parados, olhando para a figura, que parecia crescer e se aproximar rapidamente sem que víssemos seus pés se moverem. Sem ouvir passos, eu e JJ viramos e corremos até encontrar as meninas e todos fugimos para o carro. No carro contamos às meninas sobre a mulher alta na floresta. Se eu e JJ não tivéssemos visto juntos, pensaríamos que era uma aparição. As meninas ficaram assustadas, perguntando se estávamos brincando. Não estávamos. Observamos do carro para ver se alguém saía da floresta, mas ninguém saiu. A maior dúvida era por que uma mulher mais velha estaria lá sozinha à noite. Não era um lugar para caminhadas. Era uma área de floresta cercada. O resto da noite na casa de JJ eu deixo para sua imaginação. Naquele verão, quando eu estava trabalhando pela última vez na escola como zelador, aconteceu algo mais estranho ainda. Estava cortando a grama no pátio central da escola quando vi alguém em uma janela do andar de cima. Era uma mulher mais velha, olhando fixamente. Quando fui investigar, não encontrei ninguém, mas ouvi uma voz me chamando. Meu chefe e eu não encontramos ninguém, mas aquilo me deixou assustado. Conectei os 2 incidentes. E se o que JJ e eu vimos na floresta e o que eu vi e ouvi na escola estivessem relacionados? Desde então, acredito fielmente que minha antiga escola é assombrada por esta coisa. Não tenho outra explicação. Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina porque estava precisando de dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei nesse turno por alguns meses e foi por volta do meu 2º ou 3º mês que esse cara começou a vir regularmente. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelo comprido e desgrenhado, sempre entrava, comprava uma cerveja grande e saía. Mas depois de um tempo, numa noite, ele me perguntou meu nome. Disse a ele meu nome e ele ficou repetindo, Rob, eu gosto disso, rindo para si mesmo. Ele abriu a cerveja que acabara de comprar e saiu da loja falando sozinho, claramente bêbado.
Essa foi a noite em que fiquei curioso para saber se ele tinha bebido e dirigido todas as vezes que vinha à loja. Observei enquanto ele saía e desaparecia de vista, longe da propriedade do posto de gasolina. Fazia sentido. Ele nunca comprava gasolina, sempre apenas álcool. Vi ele quase todas as noites depois disso por um tempo. Ele vinha algumas noites visivelmente mais bêbado que outras. Às vezes apenas se encostava em uma das prateleiras por um tempo sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Perguntei a ele seu nome finalmente. Ele me olhou, demorou uns 5 segundos e disse: Bob. Sempre tive a impressão de que Bob é um nome falso típico quando você está mentindo sobre seu nome. Mas eu aceitei. Disse: Então, Bob, onde você trabalha? Ele riu tão alto que me assustou. Disse que não trabalhava, que o governo tinha arruinado seu emprego. Tive a impressão de que ele estava bêbado novamente. Ele me olhou com um rosto zangado, mas interessantemente disse: Eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo. Não entendi o que isso significava, mas ele saiu da loja logo depois. Não o vi por um tempo. Depois de mais de uma semana, o que era muito para um cliente regular como ele. Bob sempre me deu uma vibe meio estranha, ligeiramente assustadora. Imaginei que ele geralmente estivesse bêbado, mas algo obviamente estava errado em sua vida pessoal. Bem, numa noite muito tempestuosa, com menos clientes do que o usual, provavelmente por causa da tempestade, ouvi o som da porta da frente enquanto alguém entrava e, juro, antes de olhar, imaginei que fosse Bob. E quando olhei, fiquei chocado ao ver que era realmente ele, mas uma versão muito mais assustadora de Bob. Ele estava completamente encharcado, não estava usando uma capa de chuva ou usando um guarda-chuva, apenas uma camisa escura e jeans. Seu cabelo comprido estava encharcado, e ele estava apenas parado perto da porta, olhando diretamente para a frente, para a parede. Ele parecia zangado e ao mesmo tempo distante, como se seus pensamentos estivessem correndo. A maneira como ele estava parado ali, olhando fixamente para o nada, completamente encharcado, estava me assustando. Disse: Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça nem se mexeu, continuou parado e disse: Eu fiz algo muito ruim. Perguntei: O que você fez? Ele então me olhou e disse: Eu preciso de um lugar para me esconder. Então passou por mim na direção do pequeno corredor do banheiro. Desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas abrir e fechar. Eu estava genuinamente desconfortável com Bob agora. Não gostava de sua presença sempre que ele estava na loja, e essa noite algo estava excepcionalmente estranho sobre ele. Ele parecia um zumbi, e aquele comentário de "eu fiz algo muito ruim" era incrivelmente assustador. Algum tempo passou e Bob nunca saiu do banheiro. Assumi que ele estava bêbado novamente, provavelmente desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, não queria intervir. E então, a próxima coisa que me lembro é que as luzes do lugar se apagaram e a loja ficou completamente escura. Estava parado em um posto de gasolina na escuridão total durante uma tempestade severa, com um homem desequilibrado e bêbado. Usei a lanterna de trás do balcão para me guiar até o fundo da loja, onde ficavam o estoque e o painel elétrico. A porta dos fundos estava no mesmo pequeno corredor dos banheiros. Ao passar pelas portas dos banheiros, ambas entreabertas, notei que Bob não estava em nenhum deles. Continuei para os fundos, planejando ir direto ao painel, mas parei quando ouvi um leve gotejamento na sala e o ranger de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago. Chamei por Bob com uma voz fraca e assustada. Ouvi rangidos bem à minha esquerda. Quando apontei minha lanterna naquela direção, lá estava Bob com os olhos arregalados, e ele avançou em minha direção gritando: "Eu vou te matar." Empurrei-o para longe enquanto ele tentava arranhar minhas costas. Corri de volta pela porta para a frente da loja. Ele não me seguiu. Peguei minha jaqueta de chuva e corri para meu carro. Sentei no carro enquanto discava para o 190 e conversava com a operadora. Não demorou muito para que alguns policiais chegassem e entrassem comigo. Bob ainda estava se escondendo no fundo da sala, encolhido em um canto, aparentando ser uma criatura raivosa. Suas pupilas estavam dilatadas. Ele estava sob efeito de alguma substância. Levaram-no para a delegacia depois que contei que ele avançou em mim, ameaçou me matar e disse que tinha feito algo muito ruim. Descobri, mais de um mês depois, que o verdadeiro nome desse cara Bob era Martin.
e ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Isso poderia ter acontecido na mesma noite em que ele veio ao posto de gasolina. Resumindo, nunca mais quis trabalhar no turno da noite em nenhum emprego depois dessa noite. Já viu o filme Uma Mente Brilhante, em que o Russell Crowe imagina um colega de quarto e uma garotinha e eventualmente aprende a simplesmente ignorá-los? É assustador o quanto isso é verdadeiro. Ver esse filme foi um ponto de virada para mim. Percebi que talvez pudesse aprender a viver uma vida normal. E para um garoto de 11 anos que já tinha passado por 100 médicos, sido internado em 3 hospitais psiquiátricos e tentado todos os antipsicóticos seguros para um garoto de 11 anos, e alguns que não eram. Obrigado, pai. Aquilo era mais esperança do que eu já tinha tido antes. Desde que nasci, eu via coisas andando por aí. Lembro de vê-las antes mesmo de me lembrar do rosto dos meus próprios pais. Elas me ignoravam e eu nunca podia tocá-las, mas, quer dizer, isso não é como a maioria dos adultos parece para um bebê? Então, por que seria estranho? Tudo é meio nebuloso de tão longe, ninguém se lembra de ser bebê, mas elas sempre estiveram lá. Acho que por volta dos 3 anos, eu percebi que ninguém mais conseguia vê-las, só eu. Foi quando meus pais disseram que comecei a ter amigos imaginários. Eu falava sobre grandes animais que via, e eles sorriam e me davam corda. Se o animal que eu descrevia tinha olhos e dentes demais, bem, isso é imaginação de criança, certo? Não foi até eu ficar um pouco mais velho que comecei a me preocupar. Já tinha passado da fase do "é fofo", e eles começaram a olhar meus desenhos com preocupação. Eu tinha me tornado obcecado em desenhar as criaturas que ninguém mais conseguia ver. Para uma criança, acho que eu desenhava bem até. Esse era o problema. Eles realmente não gostavam do que viam nos meus desenhos. Lembro muito vividamente de minha mãe pegando um desenho em particular que eu tinha acabado e eu estava tão feliz por ter acertado exatamente. Ela olhou para a mancha cinza arroxeada, os apêndices que não combinavam com o corpo e o rosto, que simplesmente parecia errado para ela. Ela levantou o desenho para mim, lágrimas de raiva escorrendo por suas bochechas, gritando comigo para nunca mais desenhar algo assim novamente, antes de enrolá-lo, e me mandar para o meu quarto. Parei de mostrar meus desenhos para eles depois disso, embora tivesse uma coleção séria até os 6 anos. Foi quando me mandaram para o primeiro psiquiatra. Conversamos por algumas horas, depois uma vez por semana por cerca de 1 mês e meio. Era tão empolgante ter um adulto que me ouvisse sobre as criaturas, um que não ficava bravo, nem saía do quarto, nem fechava a porta alguns minutos depois. Então, fiquei bem chateado no dia em que ela me perguntou se eu sabia que os animais não eram reais. Depois disso, parei de falar com ela por completo. Os próximos 3 médicos duraram ainda menos tempo, mas, quando eu tinha 7 anos, encontramos a doutora Thompson. Ela era incrível, não parecia se importar. Se as criaturas eram reais ou não, apenas que eu conseguisse viver a vida sem ser instável por causa delas. Conversava com ela há 6 meses. Meus pais estavam muito mais felizes, e eu pensei que tudo ia ficar bem, daquela forma que uma criança não pensa no futuro. Até que um dia eu queria mostrar a ela meus desenhos. Voltei para casa e tirei as caixas de desenhos de debaixo da cama e do armário. Durante a próxima semana, passei por todos eles, escolhendo os melhores. Estava tão animado para finalmente compartilhar com alguém em quem confiava e que não reagiria mal a eles. Na terça-feira seguinte, tirei-os da mochila e os entreguei feliz para a doutora Thompson. Ela os examinou por um longo tempo, folheando a pilha lentamente. Eventualmente, ela olhou para mim e sorriu, perguntando se ela poderia ficar com eles por um tempinho. Eu disse que sim. Eu confiava tanto nela, que medo eu teria? Conversamos sobre a escola pelo resto da sessão. Ao sairmos, ela me pediu para esperar na sala de jogos e chamou meus pais para a sala dela. Eu estava certo de que ela estava dizendo a eles que eu estava bem e que não havia nada de errado comigo ou com meus desenhos. Meus pais saíram alguns minutos depois e eu sabia que algo estava errado. Meu pai parecia preocupado e minha mãe... Ela me pegou no colo e me abraçou forte, dizendo que me amava.
Naquela noite arrumamos uma mala e meus pais me disseram que havia um lugar que a doutora Thompson achava que eu deveria visitar por um tempo. Pela forma como descreveram, parecia um acampamento de verão, algo que eu sempre quis experimentar. Então, quando entrei no carro, estava ansioso para chegar lá. Mas, acho que você sabe, não era um acampamento. O hospital não era como nos filmes, sem paredes brancas e luzes fluorescentes. Havia cores primárias por todo lado, e pinturas de elefantes e cães de desenho animado. E a equipe usava uniformes com flores e palhaços. Fui deixado na sala de jogos, sob a vigilância atenta de uma enfermeira gentil, que conversava comigo enquanto eu coloria um gato roxo. Naquela época, eu já sabia melhor do que desenhar eles na frente de outras pessoas. Depois de um tempo, talvez 1 hora, meus pais voltaram com um homem de jaleco branco sobre uma camisa verde e óculos. Lembro de pensar na época que o cabelo dele combinava com a cor da gravata marrom. Eles me apresentaram e disseram que eu ficaria ali com ele e com outras crianças. Eu fiquei quieto e perguntei se poderia ir para casa. Minha mãe começou a chorar um pouco e se virou. Meu pai se ajoelhou e disse, de forma brusca, que era o melhor para mim e que eles me visitariam sempre. Tentei não chorar. Chocado enquanto eles me abraçavam e beijavam minha cabeça, dizendo o quanto me amavam, então eles partiram e eu não consegui mais segurar. A enfermeira, cujo nome aprendi ser Tina, me abraçou. E me balançou até eu parar. Depois me levou para um quarto com uma cama pequena e um compartimento para minha mala. Ela me deitou na cama e perguntou se eu estava com fome. Eu balancei a cabeça, dizendo que estava apenas cansado. Então ela se sentou numa cadeira no canto do quarto. Enquanto eu estava ali, ainda fungando um pouco, e caí no sono, acordei com o som da porta se abrindo e Tina entrando com uma bandeja de comida. Ela disse que era hora do jantar e que eu precisava comer. Antes de eu poder tocar na comida, porém, ela me deu um copinho com algumas pílulas estranhamente coloridas e me disse que eu tinha que tomá-las. Ainda emocional e fisicamente esgotado, eu fiz sem questionar. Comi meu jantar em silêncio depois disso e voltei a dormir. Algum tempo no meio da noite, acordei novamente e vi Tina cochilando em sua cadeira, um livro pendendo de seus dedos flácidos. Observei-a por um bom tempo. Depois fui até minha mala e comecei a desenhar a criatura que estava dormindo ao lado dela. Coloquei o desenho debaixo do meu colchão quando terminei e voltei para os meus sonhos. No dia seguinte, encontrei o homem de jaleco e óculos. Conversamos por um tempo em seu escritório e até então eu já estava acostumado com as perguntas que novos médicos faziam para saber quais respostas eles queriam. Demorou 1 semana até meus pais virem me visitar. Não falei com eles, estava muito bravo. Quando estavam de partida, comecei a chorar, implorando para que me levassem para casa. Tina teve que me arrancar deles e me segurar forte enquanto eu lutava contra ela antes de partirem. Eu odiava aquele lugar. Demorou 1 ano antes de eu sair do hospital. Eles tentaram todos os remédios possíveis em mim, mas nada me impedia de ver as coisas. Eventualmente, aprendi a fingir que estava bem quando tentaram uma combinação de pílulas que não me deixava doente ou sonolento. Mantive isso por muito tempo e, finalmente, eles me disseram que eu poderia ir para casa. Meus pais estavam felizes em me ter de volta e normal. Eu estava apenas feliz por estar fora dali. Os próximos anos foram turbulentos, no entanto. Eventualmente, eles perceberam que eu estava fingindo, e os médicos começaram os remédios novamente. Então, eles encontraram alguns dos desenhos, e quando eu tinha 10 anos, fui enviado para outro hospital. Aquela não durou muito tempo. Os médicos lá eram bastante arrogantes e estavam convencidos de que eu estava curado em poucas semanas. Meus pais estavam mais céticos do que nunca agora, e menos de 1 ano depois, eu estava em outra instituição, desta vez uma que não era apenas para crianças. Foi lá que conheci Paul. Paul era um auxiliar, mas provavelmente a pessoa mais gentil que já conheci, e a única razão pela qual eu ainda não estou em algum quarto drogado. Ele foi quem contrabandeou o filme e me explicou que, às vezes, você só precisa ignorar as coisas que ninguém mais consegue ver. Até hoje, não sei por que ele correu o risco e me deu aquele conselho muito não profissional, mas serei eternamente grato por isso.
Foi quando finalmente aprendi o que tinha que fazer para nunca mais voltar para lugares assim. Consegui ir para uma nova escola e minha professora de arte me adorava. Eu tinha muita prática, afinal, e nunca mostrei a ela os desenhos que fazia no meu tempo livre. Claro, passei pelo ensino médio desenhando e eventualmente pintando, fazendo amigos, namorando. Foi o mais próximo da felicidade. Conforme ela entrou na minha vida, ela amava minha arte e passávamos horas juntas falando sobre cores e formas, minha primeira namorada. Meus pais estavam encantados. Naturalmente, viram isso como um sinal de que eu realmente iria ficar bem. Mas terminamos alguns meses depois, quando ela encontrou uma peça em que eu estava trabalhando, uma daquelas que eu nunca pretendia mostrar a ninguém. Ela me disse que não gostava de coisas que se escondem na mente, o que resume bem minha vida até a faculdade. Consegui uma bolsa de arte e eventualmente encontrei uma saída. Pude compartilhar algumas das peças mais brandas que anteriormente não mostrava. A maioria das pessoas achava perturbador, mas alguns acharam incríveis. Até vendi uma para a capa de um álbum de uma banda de heavy metal. Ainda pinto e faço algumas exposições de vez em quando. A maior parte da minha renda vem de encomendas. Obrigado, Reddit. Eu havia largamente deixado tudo para trás até que, algumas semanas atrás, não mencionava eles para ninguém há anos. Nem havia mostrado a pintura de um desde a faculdade. Estava no parque pintando, aproveitando o sol e fazendo alguns esboços para ganhar um dinheiro e gorjetas extra. Estava agradável. Por volta do horário do almoço, peguei um pão sírio de um vendedor por perto e uma garrafa d'água tomando um lugar sob uma árvore para aproveitar a sombra. Então, vi um deles bebendo da fonte. Observei por um tempo, levantei e me espreguicei. Então percebi algo que me fez congelar. Havia um homem, apenas um velho de terno e chapéu, olhando para ele, e parecia que ele estava realmente vendo. Ele tinha um livrinho no colo e um lápis na mão. Com o coração acelerado, caminhei em sua direção, sentei-me no banco ao lado dele e tentei dar uma olhada na página em que ele rabiscava. De fato, estava lá. Ele estava desenhando. Uma serenidade me inundou e encontrei seu olhar. Ele ergueu uma sobrancelha. Trabalhei minha língua por 1 minuto, testando minhas palavras, formando uma pergunta que não sabia como fazer. Finalmente saiu. Você sabe o que são eles? Ele me olhou por um momento, me estudando com a testa franzida. Eventualmente, ele sorriu tristemente e deu de ombros. Pelo que sei, eles estão apenas na minha cabeça. Eu tive sorte quando era criança. Morava no campo e tinha pais de mente aberta que não se importavam muito por onde eu andava, o que fazia ou quão tarde ficava fora. Pode chamar de má paternidade se quiser, mas eles confiavam em mim para não me meter em muitos problemas. Claro, eu ainda me metia em problemas, mas geralmente não por minha própria culpa. Khalid era meu melhor amigo, morava na casa ao lado e, durante o verão, não era uma questão de se íamos nos encontrar, mas sim entendido que estaríamos juntos todos os dias. Ele era 1 ano mais velho que eu e meio que agia como meu irmão mais velho. Ao cruzar um pequeno riacho ou andar por entre espinhos, eu subia nas costas dele e ele aguentava firme, mesmo que muitas vezes depois o sangue escorresse pela sua perna. Nunca vi ele realmente assustado, não com nada mesmo, exceto no último dia em que o vi. Um dia, no início de julho, decidimos encher uma mochila com lanches, sucos Capri-Sun e água, e caminhar pela selva até uma grande e bela árvore de carvalho que preferíamos entre tantas na área. Essa árvore era perfeita para escalar, tinha muita sombra. Era o lugar ideal para 2 garotos relaxarem numa tarde de verão enquanto discutiam sobre videogames e mulheres nuas. Caminhamos mais de 2 quilômetros sem problemas, mas quando nos aproximamos da árvore, juro que pude sentir um pressentimento de algo diferente, não necessariamente errado, apenas diferente do normal. Nós fizemos essa mesma caminhada e escalamos essa mesma árvore dezenas de vezes. E eu nunca tive esse sentimento antes. Hoje, chegamos à árvore, ambos suando. Estava realmente quente naquele dia, e eu estava ansiosamente esperando engolir 80% da minha água que trouxe.
Quando subimos na árvore, ouvi algo. Parecia que alguém ou alguma coisa estava abaixo de nós, mas quando olhei para baixo, não havia nada. Nos acomodamos no galho mais grosso, que era ótimo para sentar com máxima sombra. Khalid abriu a mochila e jogou um sanduíche de peru e queijo para mim, rindo enquanto eu quase deixava cair. Eu disse: "Cara." Ele riu e respondeu: "Relaxa, sabia que você não ia deixar cair." Começamos a comer e conversar. Ele falava sobre uma professora substituta que teve no início do ano, que ele jurava que tinha uma queda por ele. Enquanto isso, eu estava esculpindo o Goku numa árvore, ao lado do desbotado Cloud Strife. De repente, um homem falou bem debaixo de nós. "Oi." Khalid parou no meio da frase e nós dois olhamos para baixo para o homem como um par de cervos prestes a ser atropelados na estrada. Honestamente, esse homem me assustou muito. Estávamos no meio do nada e nunca tínhamos visto outra pessoa por aqui. Eu estava congelado, mas Khalid respondeu: "Oi." O homem parecia estar tentando parecer assustador intencionalmente. Vestia uma camiseta branca suja e calças marrons velhas, que estavam faltando o botão e só se seguravam pelo zíper. Ele tinha cabelos castanhos longos presos num rabo de cavalo. Ele ficou lá, com um olhar exagerado para cima, sorrindo de orelha a orelha. "Vocês podem descer aqui para eu mostrar uma coisa legal que acabei de conseguir?" Eu olhei para Khalid, chocado com essa pergunta. Khalid, sem perder o ritmo, respondeu: "Não, obrigado." O sorriso do homem desapareceu, substituído por uma devastação completa, como se alguém tivesse dito que a casa dele havia queimado. A maneira como sua expressão mudou num instante foi nada menos que aterrorizante. "Isso vai partir meu coração, querido. Olha, é tão afiado." Agora, sinceramente, não tenho certeza do que era mais alarmante, ele chamando meu amigo de querido ou a enorme faca de açougueiro que ele revelou por trás dele. Ele a segurou para que pudéssemos ver claramente. Parecia nova em folha e brilhava como se estivesse coberta com algum tipo de óleo. Khalid geralmente não demonstrava medo ou hesitação quando se tratava de adultos, mas naquele momento, quando olhei para ele esperando que ele mandasse esse cara embora, seus olhos estavam arregalados e eu os vi se encherem de água. Naquele momento, a reação de Khalid tornou tudo real. Estávamos numa situação muito séria. Khalid olhou para mim pela primeira vez desde que esse estranho apareceu. Eu podia ler sua mente naquele momento. Ele estava assustado. Não tinha ideia do que dizer ou fazer. De alguma forma, não me pergunte como, eu convoquei uma coragem que não sabia que tinha e disse ao homem: "É realmente legal." O homem desviou o olhar de Khalid para mim. "Desçam aqui." Seu sorriso voltou. A coragem que acabei de mencionar desapareceu num instante. Meus olhos se encheram de lágrimas. Khalid forçou palavras para fora e eu pude ouvir o instinto protetor inato que ele tinha por mim. "Ele não vai descer. Acabamos de chegar e estamos apenas relaxando. Não estamos fazendo nada de ruim." Essas últimas palavras me assombram até hoje. Elas me assombram. Quando Khalid falou essas últimas 4 palavras, eu pude dizer que foram faladas enquanto ele segurava as lágrimas. Eu nunca o tinha ouvido soar e agir como uma criança pequena, mas no seu puro medo naquele momento, ele soou como um garoto de 6 anos. Era de partir o coração. Ele estava com medo. Olhei para baixo, para o homem, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto naquele ponto. "Vocês não estão encrencados. Eu só quero mostrar isso e vou embora. Prometo." O homem definitivamente pôde ver que eu estava chorando, e isso não pareceu incomodá-lo, o que foi uma confirmação absoluta para mim de que ele estava ali, de fato, para nos fazer algum mal. O que aconteceu em seguida é a razão pela qual faço terapia 3 vezes por semana há mais de 20 anos. Khalid olhou para mim e fechou os olhos com força, preparando-se para revelar toda a coragem que tinha na sua jovem idade. "Ok, eu vou descer e ver, mas só por 1 segundo e depois temos que ir." O homem sorriu ainda mais largo ao ouvir isso. "Pensei que vocês tinham acabado de chegar. Qual é a pressa?" Agora, Khalid hesitou e respondeu depois de 4 ou 5 segundos. "Eu sei, mas a mãe dele disse que não podemos brincar mais se eu deixar ele chegar em casa tarde." Olhei de um para o outro, sem ter ideia do que estava acontecendo agora ou do que aconteceria a seguir.
Boa ideia. Melhor ir para casa antes de escurecer. É quando os monstros aparecem. O sorriso do homem desapareceu abruptamente novamente. Vamos, desçam logo. Colide olhou para mim e eu balancei a cabeça, com lágrimas brotando dos meus olhos, como se dissesse urgentemente: não. Colide sussurrou: eu volto já. Comecei a balançar a cabeça e fiquei horrorizado ao ver o homem sorrindo e me olhando enquanto eu olhava para Colide descendo. Quando Colide estava ao alcance, o homem guardou a faca e com ambos os braços pegou os braços de Colide gentilmente. Aqui, cuidado, eu te ajudo. Venha aqui que eu vou te mostrar. O homem começou a levar Colide embora, e Colide me olhou mais uma vez com puro medo no rosto. Aquele irmão protetor e forte tinha ido embora. Eles desapareceram da minha vista e não havia nada. Era como se nada tivesse acontecido. Eu estava sentado nessa árvore sozinho, ouvindo o vento fazer seu caminho pelas folhas, e por um momento imaginei que tinha feito essa viagem sozinho. Nada disso tinha acontecido. Colide estava seguro em outro lugar e tudo estava bem. Mas não estava. Não ouvi nada enquanto me concentrava em ouvir qualquer coisa mesmo. Os minutos passaram como horas, e eventualmente cheguei à conclusão horrível de que eles não voltariam. A adrenalina começou a agir agora, e eu precisava descer para ver onde eles estavam para ir embora, para simplesmente não estar mais nessa árvore sozinho. Quando cheguei ao chão com a mochila bem presa, olhei em volta para todos os lados. Silêncio e nada. Eles tinham ido embora. Percebi que tinha que chegar aos adultos agora, tinha que deixá-los saber o que aconteceu, e então corri mais rápido do que nunca. E quando cheguei à minha casa, vomitei no gramado da frente por exaustão e desespero puro. Minha mãe estava ao telefone sentada na varanda, encerrou prontamente a ligação e veio até mim. Os detalhes a partir desse ponto são típicos. Ligações foram feitas, buscas foram realizadas. Nunca encontraram Colide, não acharam nenhum traço dele. Já se passaram muitos anos, e penso no meu amigo que foi levado quase todos os dias. Preferiria saber o que aconteceu a ele do que ganhar na loteria. Preferiria saber que ele foi morto a não saber. Não saber tornou minha vida preta e cinza, tristeza e sem fé na bondade. A única coisa que ajuda é me dizer que estava errado. O irmão protetor e forte nunca o deixou naquele dia. Nunca se foi. É a única razão pela qual estou contando essa história agora. Ele era meu irmão e me protegeu. Acho que ele sabia o que aconteceria, mas garantiu que não aconteceria comigo. E isso não é algo que vou ignorar.